Função modular. Conceito de módulo. Módulo de um número real representa a distância desse número até o número zero na reta real. Exemplo, a distância de -3 e mais 3 até zero. Então, eu tenho aqui -3 e mais 3 zero. Então, essa distância aqui, ela, ela vale 3. E essa distância de zero a mais 3 também vale 3. Então, portanto, o módulo de -3 igual a 3 e módulo de mais 3 igual a 3. Observações importantes. Números opostos ou simétricos possuem o mesmo módulo, isso é, módulo de x é igual a módulo de menos x. 2. Números negativos possuem módulo positivo. 3. Módulo é o valor absoluto de um número e sua definição está ligada à noção de distância. 4. Módulo de x maior ou igual a zero para todo x real. Função modular. Função modular é a função do tipo f de x igual a módulo de x, x pertencente ao conjunto dos números reais, onde aí nós temos isso aqui. Isso aqui parece meio confuso, mas são definições. Então, é importante a gente seguir o modelo para poder resolver as questões, como nós vamos ver a seguir. Então, aqui temos um exercício. Represente graficamente a função y igual a módulo de x menos 1 e dê seu domínio em imagem. Começo, então, eu tenho aqui módulo de x menos 1, começo aqui, eu vejo o que está dentro do módulo, que no caso é o x. Então, eu coloco aqui o que está dentro do módulo x e repito, menos 1. Se x maior ou igual a zero, né? Porque aqui eu tenho x, então sempre que eu tenho x aqui, é maior ou igual a zero. E embaixo vai ser sempre, então, menor, e nesse caso aqui, repete, né? Menor que zero. Esse caso aqui de baixo, que é o oposto, né? Eu tenho que pegar o oposto do que está dentro do módulo. O que está dentro do módulo é x, então o oposto é menos x. Aí repito menos 1. Então, eu vou ter menos x menos 1 se x menor que zero, né? Que é a mesma coisa que está aqui. Então, eu construo aqui o gráfico, eu vou ter esse gráfico aqui, né? Só botar os valores, eu construo o gráfico. O domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, o domínio ele se refere à reta x, à reta das abscissas, e a imagem ela se refere à reta y, à reta das ordenadas. No caso da imagem, ela admite valores de menos 1 para cima, tá? Então, a imagem é igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y, que como é para cima, é maior ou igual a menos 1. 2. Represente graficamente a função y igual a módulo de x mais 1 e dê o seu domínio em imagem. Então, eu tenho aqui módulo de x mais 1, módulo de x mais 1, que está dentro o que está dentro aqui do módulo é x mais 1. Então, eu coloco aqui x mais 1. Vou fazer aqui a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui é, o que está dentro do módulo com sinal trocado. Então, eu tenho x aqui, eu vou ter menos x aqui. Eu tenho mais 1 aqui, eu vou ter menos 1 aqui. Aí aqui, se x sempre vai seguir esse padrão. Começa aqui se x é maior ou igual e se x menor. Sempre, em todas as questões, nós vamos fazer dessa forma. Maior ou igual ao quê? Eu pego aqui, ó, x mais 1 igual a zero. Se eu passo o 1 para o outro lado, fica menos 1. Então, menos 1 aqui.
e repito aqui também menos um. Eu ploto os valores, eu vou ter esse gráfico. Então, o domínio, qualquer valor aqui na reta x, ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais, e a imagem, ela vai aqui do zero para cima. Essa parte aqui é do zero para cima, ou seja, o y maior ou igual a zero. Logo, a imagem é o y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y maior ou igual a zero. 3. Represente graficamente a função y igual a menos módulo de x mais um e dê o seu domínio em imagem. Então, eu tenho aqui menos módulo de x mais um, né, que é o que está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que está dentro, né, do módulo, que no caso aqui é x mais um, eu coloco aqui. E na outra, eu vou colocar o que está dentro do módulo com o sinal trocado. Então, vai ficar menos x, que x menos x, e um menos um. Tá? Eu mantenho aqui o sinal, repito aqui o sinal, né, os dois. Então, eu vou ter aqui menos x, e menos com mais dá menos, menos x menos um. E aqui eu tenho menos com menos, eu tenho x, mais x. E menos com menos um, mais um. E aqui, se x maior ou igual, e se x menor ou igual, sempre dessa maneira, que é o padrão, né, da definição. E aí eu venho aqui, eu tenho x mais um igual a zero. Então eu passo o mais um para o outro lado, ele fica menos um. Então eu coloco menos um aqui e aqui. Eu ploto os valores, eu vou ter esse gráfico. Então o domínio é qualquer valor na reta de x, né, qualquer valor real. Então o domínio é o conjunto dos números reais. E a imagem, ela vai daqui, do zero para baixo, tá? Então, a imagem é igual ao y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y menor ou igual a zero. 4. Represente graficamente a função y igual a módulo de x menos um e dê o seu domínio em imagem. Então, eu tenho aqui, ó, módulo de x menos um, que é o que está aqui, né? Inicialmente, eu pego o que está dentro do módulo, que é x menos um, x menos um. E repito aqui o menos um, menos um. Então fica x menos um com menos um, x menos 2. Aí no caso aqui o oposto, né, o que que eu faço? Eu pego o que está dentro do módulo e troco o sinal. Então eu tenho x, fica menos x, eu tenho menos um, fica mais um, e repito aqui o menos um, menos um. Então eu vou ter menos x, mais um e menos um, cortam um com o outro. Então vai ficar menos x. Se x maior ou igual, se x menor, isso aqui sempre é da definição, aí tem que saber o valor. Então, eu pego aqui esse valor aqui, ó, x menos um igual a zero, eu passo menos um para o outro lado e dá um. Então, eu ponho um aqui e um aqui. Eu ploto aqui os valores, né, para construir o gráfico, construo o gráfico, percebo que o domínio ele tem a ver com a reta x. E qualquer valor real que eu posso ter aqui na reta x. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. E a imagem, ela vai do menos um para cima. Então, a imagem é igual a y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y é maior ou igual a menos um. Daqui para cima. 5. Represente graficamente a função y igual ao módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2 e dê o seu domínio em imagem. Isso aqui é um pouquinho mais complicada, mas vamos resolver devagar, fica mais fácil para entender. Então, eu tenho aqui módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2, que é o que está aqui, igual
Eu pego o que está dentro do módulo, que é x ao quadrado menos 3x mais 2. Eu ponho aqui. Agora eu vou fazer para o oposto. Para o oposto, eu troco o sinal. Eu troco o sinal do que está dentro do módulo. Tá? Então, é a mesma coisa que eu pegar o menos e o que está dentro do módulo, né? Para trocar o sinal. Então, vai ficar menos x ao quadrado, que está aqui, menos com menos mais 3x, e menos com mais menos 2. Se aí eu tenho aqui o x ao quadrado menos 3x mais 2 é uma equação maior ou igual, e aqui a mesma coisa, se x ao quadrado menos 3x mais 2 menor do que? Do que zero, é uma equação isso aqui, né? Bom, na hora de fazer os gráficos, né, eu tenho aqui, inicialmente, olhando isso aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2 eu tenho que o a é maior do que zero. Então, a boca da parábola é para cima. E nesse caso, né, eu tenho aqui o a menor do que zero. O a é menos um aqui, né? Então, a boca é para baixo. Aqui, as raízes, calculo as raízes dessa expressão algébrica, eu vou ter um e 2. Raízes um e 2. Então, essa parte aqui é referente a essa parte aqui, de cima, e essa parte aqui é referente a esta parte aqui, que eu tenho aqui, ó, né? Então, como aqui o valor é negativo, menos um, a boca da parábola é para baixo. Então, preste bastante atenção que agora, se eu for reunir este gráfico com este, o que que eu vou ter? Eu vou ter esse gráfico aqui. Então, o domínio é qualquer valor aqui real na reta x, o domínio é o conjunto dos números reais, e a imagem, ela vai aqui do zero para cima. Então, a imagem é o y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o y maior ou igual a zero. Sexto, represente graficamente a função y igual a módulo de x menos módulo de x menos 2 e dê o seu domínio e imagem. Então, no caso aqui do módulo de x, começar por ele, né? Inicialmente eu pego o que está dentro do módulo, né? Que é o x. Depois, eu venho aqui no módulo de x menos 2 eu troco o sinal. Então, eu vou ter aqui, no lugar do x, menos x, e no lugar do menos 2 mais 2. Aí, se x menos 2 maior ou igual, então, se x menos 2 aqui menor, né? Porque aqui eu tenho duas raízes. Então, se eu calcular aqui, né? Eu tenho o 0 e o 2. O que que eu faço? É, nesse caso, vai ser se o x menos 2 é maior ou igual a zero, ou o x maior ou igual a 2, né? Por quê? Porque eu passo para o outro lado o menos 2, então fica x maior ou igual a 2. E se x menos 2 menor que zero, eu passo o menos 2 para o outro lado, fica ou x menor que 2. Aqui eu faço um estudo dos sinais, eu posso fazer um estudo dos sinais. Então, eu tenho aqui 0 e 2, né? São as raízes, né? 0 e 2. Eu tenho aqui módulo de x. O módulo de x, eu olho aqui, ó. Se o x é maior ou igual a zero, x é maior ou igual a zero,
é x. Agora, se o x é menor que zero, é menos x. Então, tem esses menos x, x, x. Módulo de x menos 2. Módulo de x menos 2, se x menos 2 é menor que zero, tem aqui, ó, vamos ver com calma. Se x menos 2, né, que é essa parte aqui, é menor que zero, ou eu passo o menos 2 para o outro lado, x menor que 2. Então, eu tenho aqui essa representação. Se é menor que 2, né, eu tenho menos x, aqui, ó, se é menor que 2, eu tenho menos x mais 2. Então, para cá, eu tenho menos x mais 2. E se é maior que 2, se é maior que 2, eu tenho x menos 2, que é o que está aqui, né? Agora, eu faço aqui, ah, vou fazer aqui o seguinte procedimento. Eu tenho aqui módulo de x menos módulo de x menos 2. Então, o módulo de x é aqui, módulo de x menos 2 é aqui. Então, eu tenho menos x menos menos x, que dá mais x, corta, e menos mais 2 que dá menos 2. Aqui eu tenho x menos menos x, então x mais x e menos 2. Então, eu vou ter 2x menos 2. Aqui eu tenho x menos o x, corta, né? E menos com menos 2 dá 2. Então, eu tenho isso aqui. Eu posso botar os valores dessa forma, né? Calculo aqui, coloco aqui o x variando de menos 4 a 4, depois o y é igual ao módulo de x, que é sem sinal, né? Isso aqui sem sinal. O y é igual a x menos 2, x menos 4, com menos 2, menos 6. Aí eu faço para os demais valores, eu vou ter isso, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, e vai seguindo até o último aqui. Depois eu tenho essa coluna, que o y é o módulo de x menos 2. Então, é o que eu tenho aqui sem sinal. E por último, é módulo de x menos módulo de x menos 2. Então, módulo de x, 4, menos módulo de x menos 2, 4 menos 6. Então, eu vou ter aqui menos 2. E vou fazer da mesma forma para os demais valores. Vou ter esses valores aqui. Então, eu posso plotar, estou plotando, eu construo esse gráfico. Então, eu percebo aqui que o domínio pode ser qualquer valor real, então domínio é igual ao conjunto de números reais, e a imagem ela vai variar entre menos 2 e mais 2. Ou seja, a imagem, o y pertence ao conjunto de números reais, tal que o y é menor ou igual a menos 2 e o y é maior ou igual a 2.